Salve progressistas, eu sou o Clayson. A assessoria do Joe Biden, no presidente dos Estados Unidos, fez chegar até a imprensa a impressão que não só os assessores, como o próprio Biden teve desse encontro com o Bolsonaro. Talvez você não tenha acompanhado, mas o Bolsonaro ele ficou muito satisfeito, muito feliz com esse encontro. Ele estava esfuziante. Olha, nós tivemos uma conversa nisso daí. Tivemos uma conversa! E aí, nessa conversa, ele retrata que ficou a menos de um... Olha o Bolsonaro, cara. Os Bolsonaro tem umas coisas, sinceramente. A gente fica duvidando se esse sujeito ele tem... se tá tudo certo com ele, né? Porque ele realmente... ele parece ter algum problema, que a gente não sabe o que é. Aí ele fala que ficou a menos de 1 metro... do Biden, porque a imprensa toda reparou, o mundo inteiro, nós colocamos aqui no vídeo anterior essa distância que o Biden manteve dele, né? E aí ele fala, não, ficamos a menos de 1 metro, conversamos, foi uma conversa muito boa, foi uma conversa muito agradável. Estive com o presidente Biden numa bilateral ampliada e depois numa mais reservada, com pouquíssimas pessoas. Ficamos por 30 minutos sentados, uma distância inferior de 1 metro e sem máscara. Senti no presidente Biden muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. A experiência de ontem com o presidente Biden foi simplesmente fantástica. Estou realmente maravilhado e acreditando em suas palavras e naquilo que foi tratado reservadamente entre nós. Mas a impressão que ele deixou lá foi péssima. E nós vamos trazer os detalhes para você no vídeo de hoje. Só que antes eu quero trazer aqui para você um discurso de hoje, sábado, do Bolsonaro. Você vai ficar assustado, assustada. Porque realmente é a insanidade em pessoa. Vou pedir para você lembrar também para que você dê o like no vídeo. Você sabe a importância do seu like. Outras pessoas como você podem acompanhar o nosso material. Outros brasileiros precisam ver o que a gente fala aqui. Então o seu like é fundamental para o YouTube entender que esse vídeo é bacana. Então dê o like. E se você não é inscrito, não é inscrita, não é a primeira vez que você está aqui com a gente, ou se é a primeira vez e você quer dar um apoio a um canal progressista, se inscreva, por favor. Precisamos da sua inscrição. Eu quero trazer o trecho desse vídeo aqui, que foi esse encontro que o Bolsonaro fez em Orlando. Na verdade, ele fez essa viagem para os Estados Unidos, né? A gente retratou o que aconteceu no vídeo anterior e hoje ele foi fazer essa visita a Orlando. Fez uma cornociata com a presença do foragido Alan dos Santos. O foragido estava todo feliz, abrindo as suas gengivas, né? Como diz o Helder do Galãs Feios, né? 4 metros de pé direito de gengiva, né? Eu adoro Galãs Feios, né, cara? Eu acho muito engraçado os caras, né? Mandar um abraço pro Bez aí também, para não ter ciúmes aí do casal. E aí, a gente fica aqui vendo essas coisas, né? O Alan dos Santos esfuziante, dando tchauzinho sem capacete, andando de moto na cornociata lá dos Estados Unidos. Você fala, caramba, velho, que mundo nós estamos vivendo, né? Um foragido da justiça ser apresentado como referência. Olha, tem uma boa parte, uma parte razoável da direita que não é a favor de Alan dos Santos não, tá? Não é não, pode ter certeza do que eu tô falando. É claro, os bolsonarentos, aqueles que são os extremistas e tudo mais, esses aí cultuam Alan dos Santos num pedestal, né? Aproveitar que ele já é coroinha para virar, né, santo, para esses caras é pouco. Então é óbvio, tem aqueles, mas uma parte da direita, os liberais, esse pessoal odeia, detesta esse foragido debochado, né? A gente fez transmissão da cornociata para todo mundo, aquele negócio todo. Agora, houve um determinado momento que o Bolsonaro fez um discurso, e é esse discurso imbecil a respeito de liberdade. A gente sempre diz aqui que o valor liberdade, ele não está em cima do valor vida. Porque, obviamente, você nunca vai exercer a sua liberdade estando morto. Mas agora, o Bolsonaro, que já disse que a liberdade é mais importante que a vida, agora ele foi longe demais.
porque ele foi tentar fazer um discurso bonitinho para tocar as pessoas e ele coloca uma declaração daquelas, assim, que não tem mais parâmetro para ser estúpida. A gente fica lembrando aqui, as pessoas falaram muito mal da Dilma e me incomoda muito porque foi uma injustiça enorme com a Dilma. A maioria das coisas que ela falava, que as pessoas julgam como coisas ruins e inconsistências e tudo mais, fazia sim sentido. Essa coisa de estocar vento, por exemplo, que foi um exemplo que ela citou, que todo mundo ficou tirando sarro, aquilo tinha sentido naquele contexto. A coisa de, por exemplo, dobrar a meta, essas coisas todas que eles ficaram repetindo o tempo todo para ridicularizar, não a Dilma, tá? Mas para ridicularizar as mulheres. A ideia de combater a Dilma é uma ideia da extrema de combater mulheres. E foi muito... A Dilma, ela vai ser, do ponto de vista de futuro, de história, vai ser considerado entre todos os políticos do Brasil a mais, assim, a disparada, assim, a mais injustiçada. Tá? Mais injustiçada. Não tem absolutamente nada que desabone a Dilma em nenhum aspecto. A gente sabe disso, mas é uma questão de futuro. Agora, e Bolsonaro? Porque o que me deixa assustado é bolsonarista falando sobre quadrilha, né? O Bolsonaro do ponto de vista da sua família. E eles falam sobre quadrilha do PT, sobre corrupção e não sei o quê. Bolsonarento falando sobre isso, né? É a cara de pau. E aí Bolsonarento colocando essas frases contra Dilma, sendo que o Bolsonaro, a cada frase que ele fala, é uma estupidez atrás da outra. Veja esse discurso para você entender o que eu estou falando. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. É com esse espírito que ao longo de 28 anos lutei dentro do parlamento e há 3 anos à frente do Executivo Federal. Então tá aí, você percebe o tamanho da estupidez, né? Nós podemos viver sem oxigênio. Eu quero saber qual é o ser humano que vive sem oxigênio. Eu queria muito saber. Então você percebe o tamanho da estupidez? Não tem mais por onde, gente. Isso daí é mais do que uma anta, porque a gente tem que respeitar as antas. As antas são os bichinhos, o filhotinho de anta, é a coisa mais linda do mundo. Esses dias colocaram lá no grupo do WhatsApp aqui dos membros do canal. Eu falei, nossa, nunca mais, né? Nunca mais, a anta é um bicho lindo. Agora você imagina um sujeito que fala que nós podemos viver sem oxigênio. Quando que a Dilma falou uma coisa dessa? Né? Um absurdo desse. Porque até aquelas contas que a Dilma fazia com relação à porcentagem, não é essa porcentagem daquela porcentagem. Isso foi provado que ela estava correto na conta. Ela estava corretíssima na conta. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. As pessoas não entendem por serem burras e jogavam a culpa na Dilma. Agora, o que eu preciso trazer hoje aqui para você é essa impressão que ficou da equipe do presidente Biden, o próprio Biden, que chegou até a imprensa, que é algo assustador. Nessa conversa que o Bolsonaro teve, uma conversa mais íntima com o Biden, ele começou a falar sobre teorias de conspiração. E para ferrar com tudo, para deixar as coisas realmente numa situação muito, mas muito complicada para ele, criando um constrangimento enorme, ele fala, né, a respeito de teoria de conspiração em cima das eleições, em cima das urnas eletrônicas. E você sabe, qualquer brasileiro que tem um mínimo de informação também sabe, que o Biden ele foi vítima dessas teorias de conspiração. Nós temos agora um resultado que saiu agora essa semana sobre as eleições, especialmente sobre o que aconteceu no Capitólio. E aí a gente vê que o Trump foi um cara que tentou armar de todas as formas um golpe de Estado. Um golpe de Estado. E uma das ferramentas que ele utilizou foi exatamente essa, né? Essa teoria de conspiração de eleições fraudadas. E aí o Bolsonaro,
Ele vai ter um encontro com o Biden e fala sobre isso. Então, o que chegou para a imprensa é que isso criou um desconforto enorme. Ficou todo mundo numa situação muito complicada, porque o Bolsonaro, então, ele começa a compartilhar com o Biden teorias de conspiração, exatamente sobre as eleições, que foi uma guerra, que foi uma coisa complicada para o próprio Biden, que teve que enfrentar essas teorias e até hoje enfrenta nos Estados Unidos. Então você percebe como é burro, como que um sujeito desse, ele é estúpido por completo. Você consegue perceber isso? A total insensibilidade e a capacidade dele de entendimento. Veja bem, houve aquele encontro em Davos em que ele ofereceu a Amazônia para o Al Gore, comercializar. Então, olha, a nossa Amazônia está à sua disposição e tal. E o Al Gore, que foi, inclusive, candidato nos Estados Unidos, o Al Gore, ele é um sujeito que... ele é um ativista do meio ambiente. E ele ofereceu a Amazônia para ele. Isso nos primeiros meses do Bolsonaro. You know, we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with you lamento in trazer an essa informal questão, meeting, but I care passionately about it. assim informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Então, assim, é uma gafe atrás da outra, é uma asneira atrás da outra, é um sujeito completamente despreparado. Ele não sabe falar uma vírgula em inglês. Então, quando ele teve um encontro com o Biden, sem a presença de um intérprete, o Biden falava com ele só dava risada. Ele não sabia o que dizer, porque não estava entendendo nada o que estava sendo dito ali. É essa porta que as pessoas elegeram para presidente. Eu quero saber o que você pensa de tudo isso. A gente sempre lê os comentários aqui do canal, aprendo muito com os inscritos aqui do canal, o pessoal que acompanha, tem um trabalho de escrever o seu comentário aqui, porque é importante a gente ter esse feedback, sabe, do povo. É importante a gente saber o que o povo está pensando desse desgoverno, esse desgoverno assassino. A gente precisa entender um pouco mais sobre o pensamento das pessoas. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça do like, tá? O like é muito importante para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Se inscreva no canal. A gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos, para que você nos ajude lá com o nosso Apoia-se, dê essa força para o Apoia-se do canal. Temos anjos lá que todos os meses nos ajudam lá, e é uma ajuda tão, pra gente, tão significativa. Ela tem uma importância tão grande, e às vezes para a pessoa nem é tanto. Com R$8 você pode nos ajudar lá. Quanto que isso dá por dia, né? É muito pouco, então são centavos. Então vale a pena se você puder nos ajudar no nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar também com qualquer valor pelo Pix. Você pode pegar o seu celular agora, o Pix tem essa facilidade, você pega o seu celular e qualquer valor. Claro, se você puder, evidentemente, se você quiser, nos ajude também com o Pix. Tem PayPal, tem PicPay. PayPal é para você que está fora do país. Ajude o nosso trabalho. Nós somos um canal independente que precisamos da sua força. Bom domingo, a gente se encontra.